Fala aí galera, beleza? Mais uma vez a gente está aqui para dar continuidade às nossas aulas. A pedidos aí da galera, eu decidi gravar uma videoaula sobre plano inclinado, que é um assunto de física lá da segunda lei de Newton, tá? Das leis de Newton lá. Eu sei que eu não falei de cinemática ainda, não falei dos assuntos básicos de física, mas à medida que a galera for pedindo aí para eu postar uma videoaula, eu posso postar sem problema, tá? Mas lembrando que é o seguinte, eu vou falar de todos os assuntos. Vou falar de cinemática, vou falar de velocidade, aceleração, vou falar de todos os assuntos, eu vou pegar toda a sequência. Matemática, mesma coisa, tá? Mas à medida que você for pedindo, eu posso gravar a aula sem problema nenhum, tá? Então, decidi gravar uma videoaula sobre plano inclinado, que está dentro das leis de Newton. Então, se surgir alguma dúvida, não se preocupe que eu também vou falar de leis de Newton, tá? Mas vamos lá, vamos falar então sobre plano inclinado. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que o plano inclinado, ele está dentro de dinâmica, né? Que é o ramo da física que vai estudar as grandezas vetoriais, a força, a aceleração e tudo mais, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Essas grandezas aqui, elas são vetoriais, ou seja, elas possuem módulo, direção e sentido. E aí eu preciso que você saiba diferenciar direção de sentido, porque são coisas diferentes. A direção ela pode ser horizontal ou vertical. O sentido ele pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Tá? Então vamos lá. Esse assunto aqui está dentro, como eu disse, de dinâmica, na parte da segunda lei de Newton. E o que diz a segunda lei de Newton? É a lei que define a força. Diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui a gente vai ter um sistema e a gente vai ter um bloco. Esse bloco ele pode tanto descer quanto subir, tá? Mas ele vai descer de acordo com alguma força que vai puxar esse bloco. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, estudar quais são as forças que incidem sobre o bloco. Uma coisa muito importante em dinâmica que a gente não pode esquecer. Toda vez que a gente for estudar dinâmica, principalmente a parte de leis de Newton, na parte da segunda lei de Newton, a gente precisa estudar quais são as forças que incidem sobre o bloco. Então, nesse caso aqui, quais são as forças que incidem sobre esse bloco? A força peso e a força normal. A força peso é a força, todos nós sabemos que é a força que puxa o bloco para baixo, que é definida pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E a força normal é a força que se anula com a força peso, tá? E aí você pode me perguntar, mas como é que ela vai se anular com a força peso se a direção é diferente? Porque nesse caso aqui, o bloco, o plano está inclinado, mas num plano horizontal, a força peso, ela se anula, a força normal, ela se anula com a força peso, tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui. Então, a força peso é a força que puxa o bloco para baixo, a força normal é a força que se anula com a força peso, mas ela também é a força perpendicular ao plano. Então, nesse caso aqui, essa força normal, ela está apontada para cima, tá? Então, força normal e força peso. E aí, a gente precisa entender o seguinte, qual é a força que está puxando esse bloco para cá? É essa força aqui, que eu vou chamar de força Px. Que força é essa? É a força que, quando nós pegamos a força peso, nós precisamos decompor essa força. Decomposição de vetores, eu vou falar disso também, tá? Mas, quando eu pego aqui a força peso e eu decomponho essas duas forças, eu vou encontrar dois vetores. O vetor Px e o vetor Py, tá? Então, esse vetor Px aqui é o vetor, é a força que está puxando esse bloco nessa direção. Por quê? Porque fica inviável a gente trabalhar com a força peso. Ela está numa direção diferente. Então, a gente precisa calcular
essa força Px. E como é que a gente calcula essa força Px? Bom, primeira coisa, se o plano está inclinado, significa que esse plano aqui, ele forma um ângulo com a horizontal. Então, nesse caso, eu vou dizer que esse ângulo é o ângulo θ. É o ângulo formado entre o plano e a horizontal. Beleza. Se eu tenho essa força peso aqui, eu vou decompor essa força em duas outras, a força Px e a força Py, tá? E aí, de acordo com as semelhanças de triângulos, eu vou observar que esse ângulo θ aqui é o mesmo ângulo θ daqui de cima. E a partir desse ângulo, eu vou conseguir encontrar o valor dessa força Px em função da força peso. Como é que eu faço isso? O que eu fiz aqui? Eu peguei esse triângulo aqui e eu transferi ele para cá, tá? Então, o que a gente vai observar? Bom, esse ângulo aqui é o ângulo θ. Então, tá aqui, ó. Ângulo θ. E aí, como é que eu calculo a força Px e a força Py em função de P? Eu vou pegar aqui e eu vou calcular o seno e o cosseno do ângulo θ. Lembrando, lá na trigonometria no triângulo retângulo, o seno de um ângulo é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ah, Henrique, o que é cateto, o que é hipotenusa? Está aqui, ó. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho esses dois lados aqui adjacentes a um ângulo de 90 graus, que são os chamados catetos. E esse lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, nesse caso, como é que eu calculo o seno do ângulo θ? Então, vamos lá. Eu vou calcular pelo seguinte, ó. Seno de θ é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Px. Então tá aqui, ó. Cateto oposto Px. Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? P. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? O P não tá dividido, ele vai passar multiplicando. Então aqui nesse caso eu vou ter aqui, ó. Px é igual. Esse P vai subir multiplicando vezes o seno do ângulo θ. Então tá aqui, ó. Seno de θ. Encontrei o valor da força peso em função do ângulo θ e em função da força peso. Se eu quiser calcular a componente PY, como é que eu faço? Cosseno de θ, que é cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o lado que está colado aqui no ângulo. Então, PY sobre P. Nesse caso, eu vou obter o quê? Que PY é igual... Esse P está dividindo, vai passar multiplicando. Então, P vezes cosseno de θ. Beleza. Encontrei as duas componentes em função da força peso e do ângulo θ. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar na segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? É a lei que define a força. Força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que essas grandezas elas são vetoriais, ou seja, ela possui módulo, direção e sentido. A direção ela pode ser o quê? Horizontal ou vertical, da esquerda para... Perdão, direção ela pode ser horizontal ou vertical. E o sentido? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui a força resultante, na verdade isso aqui é F, força F. Força resultante é massa vezes a aceleração. Se eu sei que essa força Px é a força que está puxando o bloco, então ela é que vai ser a força resultante. Então tá aqui, ó. Eu vou dizer que essa força aqui é o Px
igual a massa vezes a aceleração. Sendo que, como eu disse, é inviável trabalhar com a força-peso, mas eu decompus essa força-peso e eu vou colocar Px em função de P. Então eu sei que Px é P seno θ. Então tá aqui, ó. Eu vou substituir aqui, ó. Px é P seno de θ. Igual a massa vezes a aceleração. Certo? Agora, eu sei também que a força-peso, como é que ela é calculada? O produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então tá aqui, ó. A força-peso m vezes g. Tá aqui. Eu posso substituir isso aqui embaixo. Então eu vou dizer que P é m vezes g vezes seno de θ igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho m de um lado e m do outro. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar, ó, m e m. E aí eu vou chegar numa relação aqui, ó. G vezes seno de θ é igual à aceleração do sistema, tá? Então, ó, tá aqui. Consegui chegar numa relação. Beleza, pessoal? É isso que você precisa saber sobre plano inclinado. E aí eu posso brincar com isso aqui de diversas maneiras. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma força de atrito aqui, a força resultante seria a força Px menos a força de atrito. E aí existe uma forma de nós calcularmos a força de atrito. Eu vou falar sobre força de atrito também. Se eu tivesse aqui uma roldana aqui e tivesse um fio puxando esse bloco aqui e um outro bloco puxando esse daqui para cá. Vamos supor que ele fosse maior, o peso dele fosse maior. E aí eu teria que calcular também uma relação entre eles, tá? Eu vou falar de tudo isso, tá? Para não ficar muito embolada a aula. Mas sobre plano inclinado, entenda dessa forma, tá? Força Px, que é a força que está dentro da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. A força Px ela foi calculada através aqui da trigonometria lá no triângulo retângulo. Px é igual a P seno θ. E aí eu substituí aqui P seno θ, aqui encontrei MA, cortei, aí sei que peso é igual a massa vezes a gravidade, cortei M com M, e encontrei uma relação aqui G vezes o seno de θ é igual a aceleração do sistema. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, tá? E aí a gente vai continuar postando aulas. Beleza? É isso, obrigado.